Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Esta série de devocionais que aqui se inicia tem por tema Imitadores de Cristo. Iremos nos basear principalmente no Evangelho de João, pois este Evangelho apresenta um maior aprofundamento teológico, inclusive dos milagres de Jesus, em uma preocupação de escrita que busca apontar principalmente para quem Ele é, não apenas para o que Ele faz. É um livro que nos dá uma melhor fotografia da identidade de Cristo. Os evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, têm públicos-alvo bem definidos: judeus, romanos, gentios e leitores gregos. Já o Evangelho de João traz uma leitura para a igreja no geral, especialmente para leitores já familiarizados com a figura de Cristo. Certamente, sem querer minimizar a importância dos outros livros, a sua profundidade é realmente diferenciada. Entender a identidade de Cristo nos leva a crer que não somos parecidos com Ele simplesmente porque fazemos o que Ele fazia. Por sermos parecidos com Ele, é que fazemos igual. Vejam que o ponto de partida desejável é o ser e não o fazer. Um é consequência do outro e a troca desta ordem não funciona. Primeiro Jesus é, depois Ele faz. Vamos partir agora para a palavra, para que fique mais claro. Este devocional, sendo o primeiro deste tema, irá se basear no capítulo 1 do livro de João, e o objetivo é atendermos o convite de Paulo, escrito em 1 Coríntios 11, versículo 1, Efésios 5, versículos 1 e 2, e Tessalonicenses 1, versículo 6, de sermos imitadores de Cristo. Em João 1, versículo 4, temos: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João inicia sua escrita afirmando que Jesus é a palavra e que ele estava no princípio de tudo. Por meio dele, tudo foi feito e toda a vida surgiu. João reforça isto no versículo 4, que foi lido. E aqui temos uma das primeiras características de Jesus que podemos imitar, que é sermos luz. Esta luz contém vida e é um farol em meio à escuridão para que aqueles que ainda estão em trevas possam encontrar o caminho a Deus. Este chamado para sermos luz fica claro em Mateus 5,16, que diz: Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai, que está nos céus. Já em Filipenses 2, dos versículos 14 ao 16, temos: Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Observando esses versículos, concluímos que a luz que há em nós deve apontar para a luz de Cristo. São como placas que apontam para um caminho, que aponta para um destino. Em João 1, versículos 10 e 11, aprendemos outra característica de Jesus por meio de um posicionamento dele. Vejamos: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Neste versículo, aprendemos que Jesus se mostrou disponível, mas foi rejeitado. Aqui temos um exemplo de aplicação para nossas vidas. Entendermos que, diante da possibilidade de sermos rejeitados como semeadores das boas novas, não podemos nos fechar a ponto de nos tornarmos indisponíveis. Há ainda muitas pessoas na escuridão que precisam de mãos estendidas para virem e provarem da luz. Neste mundo, o cristão, da mesma forma que Jesus, é mais rejeitado e perseguido do que aceito e bem recebido. Esta ideia é reforçada em Mateus 5,11, que diz: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nos versículos seguintes do capítulo 1, João fala dos que recebem Jesus e podem ser chamados filhos de Deus. Em João 1, versículos 12 e 13, temos: Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Esta passagem nos leva a crer que é necessário que sejamos parecidos com Cristo, no sentido de não sermos dominados pela carne. Devemos sim ser guiados pelo Espírito de Deus.
Para isso é necessário, como foi dito pelo próprio Jesus a Nicodemos, que nasçamos de novo, nos despindo do velho homem que vive para satisfazer os próprios desejos, buscando uma nova vida no Espírito. Uma vida como está escrito em Gálatas 5, versículo 22, onde há amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Prosseguindo em nosso estudo, em João 1,46 temos: perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Por ter um preconceito relacionado a esta localidade, Natanael teve a tendência inicial de rejeitar Jesus. Jesus, por sua vez, não se limitou por conta do local onde cresceu. Ele não deixou de cumprir a sua missão por causa do preconceito sofrido neste momento e em tantos outros. Pouco importa o que os outros pensam quando Deus já falou o que pensa. E Jesus tinha plena convicção, pois conhecia os desígnios do Pai e tinha pleno conhecimento das Escrituras, que já anteviam o que aconteceria. Jesus nos ensina aqui a sermos firmes nos propósitos de Deus, mesmo diante das nossas dificuldades, julgamentos e barreiras que são colocadas diante de nós. Coríntios 1, 27 ao 29 reforça essa ideia, se referindo aos improváveis, dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Oremos assim então. Seu Deus Pai, queremos ser imitadores do Teu Filho Jesus. Obrigado por ter deixado para nós o registro da caminhada de Jesus entre os homens, para que aprendêssemos com os exemplos que Ele dá. Queremos, Senhor, não apenas fazer coisas parecidas com o que Cristo fazia, mas desejamos principalmente ser mais parecidos com quem Ele é. Nos ensina, Senhor, a sermos luzeiros que apontam para as Tuas obras e que os homens glorifiquem apenas a Ti, meu Pai. Que nos tornemos bons exemplos diante de uma geração corrompida e que não sejamos corrompidos pela sedução das coisas deste mundo. Que o nosso viver, Pai, traga vida às outras pessoas e não destruição. Pedimos que nos guie em uma nova vida, uma vida nascida do Espírito, não da carne. Que o Espírito Santo seja o nosso guia, não os nossos desejos carnais. E mesmo diante da rejeição e preconceito, fiquemos firmes nos Teus propósitos, assim como Jesus permaneceu. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.